Mais um episódio, mais uma jornada nova, e a protagonista da vez é a Hippolyta. Esse episódio, ele deveria ter sido só da Hippolyta, e isso me incomodou um pouco aqui. Como a gente viu no episódio passado, em alguns episódios anteriores, a série, ela tá adotando um pouco mais essa ideia de episódios que se ligam de alguma forma à história principal, mas que funcionam sozinhos. São episódios que têm um começo, um meio e um fim, e que vão contar algum fato sobre alguma personagem específica. Então a gente teve isso com a Ruby, a gente teve no episódio passado com a Kumiho, e aqui deveria ser o episódio só da Hippolyta. E por que eu tô dizendo isso? Esse episódio para mim não caberia a presença do Tick, para mim esse episódio não caberia a presença da Letty, da Ruby, do Montrose. Eu acho que tudo que foi aberto aqui com esses personagens deveria ter ficado para um próximo episódio. Até porque a gente tem muitas coisas aqui que se abrem e não se fecham direito. A gente tem poucas cenas com esses personagens, mas que tomam um pouco de tempo desse episódio que poderia ter sido gasto com essa jornada da Hippolyta. Essa jornada de libertação, de luta por ser quem você é, de liberar muitos dos seus desejos guardados. E aqui esse episódio vai falar mais uma vez muito sobre a mulher negra e como ela é vista pela sociedade e como muitas vezes ela não pode realizar aqueles desejos que ela tem. Então, se a gente lembrar bem, a Hippolyta, ela já tem toda essa conexão com a astronomia, que fala até num outro episódio que ela se interessa por tudo isso, que ela até descobriu, na verdade deu um nome para um planeta, mas acabou não ficando o nome dela só porque ela era negra, e a gente vê isso voltando aqui, aqueles desejos que ela tinha desde sempre. Então ela é casada com o George, os dois têm um guia de viagem para ajudar os negros a viajar pelos Estados Unidos, e a única pessoa do casal que sai nessas viagens, enquanto estava viva, é claro, era o George. Então até nesse sentido ela não podia sair para descobrir lugares novos, ela não podia sair para descobrir os Estados Unidos e ela não poderia sair para descobrir o mundo. E aqui é mais do que isso, ela quer descobrir tudo, ela quer descobrir o passado, ela quer descobrir o universo. E por que me incomoda ter esses outros arcos abertos aqui nesse personagem que servem claramente só para servir como uma ligação para a história central? Então a gente vai ter um pouco da Christina com a Ruby, a gente vai ter o Tick seguindo a viagem dele, a jornada dele para tentar descobrir mais coisas sobre todas essas coisas misteriosas que estão surgindo com ele. E com isso, tudo que deveria envolver esse arco da Hippolyta acaba ficando muito mais corrido do que precisava. Então ela vai conhecer a Josephine Baker, e é muito pouco tempo ali, eu queria mais daquilo. Ela vai conhecer um mundo novo, e é muito pouco daquilo. Ela vai ajudar mulheres negras a lutar para se defender dos homens brancos, e também é muito pouco daquilo. Então foi isso que eu senti um pouco de falta nesse episódio. Eu queria ver mais dessa jornada dela, a Hippolyta merecia mais do que isso. E acho que de todos os episódios da série até agora, esse é o primeiro que eu falo com certeza. Essa história no livro, ela é melhor do que na série. E quem tá assistindo aos meus vídeos sabe que eu tô gostando muito mais da série do que do livro que originou a série. Eu acho que a adaptação tá sendo muito bem feita. Só que aqui eu não consegui sentir todo o peso que essa personagem precisava, justamente porque ela precisava de mais tempo. É um episódio que é até mais curto do que os outros, é um episódio que, como eu disse, não é inteiro sobre ela e deveria ser. Apesar de tematicamente eu gostar bastante do episódio, e como eu disse, o problema não é o episódio ser sobre a Hippolyta, isso eu acho muito bom, é só precisava mais. Eu gosto como eles exploram essa liberdade dela, que vai se parecer de certa forma com a da Ruby, mas ao mesmo tempo vai ser muito diferente. Vai falar muito aqui até sobre o ódio, aquele ódio guardado, a luta por ser quem ela é, conhecer novos lugares, se conhecer também, e como ela acaba ficando encolhida naquela sociedade. E isso vai refletir muito como as mulheres negras acabam sendo tratadas pela sociedade aqui. Então não basta ela ser negra numa sociedade super racista, ela também é mulher numa sociedade muito machista. E acho que é isso que o episódio aborda muito bem, o quando ela pode ser quem ela realmente quer ser, ela pode
viajar, ela pode viver essa jornada dela, e queira ou não, a jornada dela é interrompida porque ela tem que voltar para cuidar da filha dela. Então aqui, mais uma vez, eu acho que é muito forte a mensagem que o episódio passa, justamente de ela é uma mulher negra e ela não pode viver as aventuras dela porque ela tem que cuidar da filha, ela tem que ficar em casa, porque é esse o papel que a sociedade impõe para as mulheres. E eu não sei aqui se a saída do Tic para tentar ajudar ela vai ter alguma consequência na série, se ele viu alguma coisa entrando naquele portal, porque senão para mim também não teria uma função dele aparecer ali naquele momento. Como eu disse, era uma luta dela esse episódio. Então eu espero que a série pelo menos tenha alguma coisa a mostrar, alguma coisa que o Tic viu embarcando naquele portal que ele entrou, a gente não sabe exatamente para onde ele foi. E eu não sei o que vocês acharam também de toda essa ideia meio tecnológica, que aqui não é explicado muito bem como funciona esse portal, enquanto no livro eu acho que isso é melhor desenvolvido. Lá ela realmente é transportada para um outro planeta, e nesse outro planeta ela vai conhecer uma mulher que está presa naquele planeta, e é até onde o livro mais se aproxima do terror Lovecraftiano, onde tem aquelas criaturas que são de um outro planeta e tudo mais. Aqui na série, a série mais uma vez mostra que ela não vai por esse caminho, ela não vai abraçar esse lado de Lovecraft. Então comentem aí o que vocês acharam de todo esse lado meio tecnológico, se vocês entenderam a lógica desse portal, ou se a ideia talvez é realmente não ter uma lógica concreta que a gente consiga entender. De qualquer forma, é o episódio que fica mais deslocado e mais se diferencia dos outros, porque aqui a gente já viu coisas absurdas, coisas fantásticas, a gente já viu criaturas, a gente já viu vampiros, a gente já viu magia e tudo mais, só que nesse episódio a fantasia ela é extrapolada para um outro caminho, para algo que desconstrói qualquer ideia que a gente tem de espaço, de tempo. Então eu queria saber também se vocês gostaram de como eles abordam uma tecnologia que é diferente, uma fantasia diferente. Como eu disse, por ter o livro como base, e isso eu não sei se as pessoas que não leram o livro, se elas vão ter um sentimento parecido ou não, eu gosto um pouco mais de como o livro trabalha esse episódio da Hippolyta de uma forma um pouco mais pé no chão, trazendo um lado mais forte até da astronomia, que é aquilo que a personagem ama e aquilo que a personagem está ligada desde o começo. Aqui, queira ou não, essa jornada dela acaba extrapolando um pouco isso nesse sentido. Mas enfim, não é um episódio ruim, acho que como nenhum da série eles têm uma visão muito clara do que eles estão fazendo aqui, e eu quero ver como esse episódio vai ter consequência. Talvez esse episódio seja igual o primeiro e o segundo, um episódio que continua diretamente no episódio seguinte. A gente viu aqui o policial ficando com o livro da Orifia Blue, né, que é o livro que a Dee, a filha da Hippolyta, escreve, que é meio que uma história sobre como ela vê a mãe, então como se fosse uma jornada de uma extraterrestre, só que essa extraterrestre é toda inspirada na mãe. Isso é melhor explicado no livro, eu acho que não caberia focar tanto nisso na série. Então o fato desse policial ficar com esse livro ali quando ele morreu vai também desencadear uma série de eventos, porque aquilo, queira ou não, vai incriminar de alguma forma a Hippolyta a seguir, porque aquele livro é escrito pela filha dela. E como a gente viu, aqueles policiais e todo aquele pessoal no observatório corresponde ao Capitão Lancaster, que é aquele capitão de polícia também lá de Chicago, que também está envolvido com as questões da ordem, ele é o representante da ordem de Chicago. Então esse episódio eu espero que tenha uma consequência mais direta a seguir na série, eu acho que eles vão fazer isso. Então, em resumo, eu gosto da Hippolyta ter um episódio só pra ela, eu gosto de como eles trabalham alguns dos temas aqui, temas super relevantes, como eles criam uma espécie de espelhamento com o episódio da Ruby, mas ao mesmo tempo mostrando como as duas são diferentes. Só que eu queria mais disso, foi a única coisa que eu senti falta aqui. Eu acho que o episódio ele acaba sendo muito apressado nessa jornada da Hippolyta, ela merecia um desenvolvimento um pouco mais lento, assim como foi feito para todos os outros personagens que tiveram um episódio próprio. Então por hoje é isso, comentem aí embaixo se vocês gostaram ou não desse episódio, se vocês acharam o melhor da série, se vocês acharam o pior da série, se vocês não acharam nem o melhor nem o pior.
Comentem aí embaixo todas as questões que eu abordei aqui, se vocês gostaram de como eles trabalharam essa ideia desse novo mundo, dessa tecnologia, do espaço, a jornada da Hippolyta, se ela merecia um episódio mais desenvolvido, até mais longo. Comentem tudo isso aí embaixo, dá o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!